Vamos ao PET 1, sexto ano, o plano de estudo tutorado do sexto ano. Temos as boas-vindas aos nossos estudantes. Então, nós vamos começar a estudar o material oferecido pela Secretaria de Estado de Educação. Esse material aí que contempla 60% da carga horária, conjuntamente com a avaliação diagnóstica de língua portuguesa e de matemática. E o PET, o Plano de Estudo Tutorado, ele tem aí a sua divisão. Então, na primeira semana, nós vamos trabalhar leitura escrita de forma compartilhada ou autônoma. O que significa isso? Nós vamos introduzir o nosso trabalho, colocar os alunos aí a par dos conteúdos, e para isso nós vamos contar com ajudas importantes, com colaborações importantes, que é a leitura compartilhada do professor e também dos pais em casa. Isso mesmo, nós contamos com os pais para nos auxiliarem nesta semana 1, que é leitura, escuta compartilhada ou autônoma. Então, a gente pode primeiro compartilhar a leitura do texto, ler junto, e o aluno depois vai ler o texto sozinho, de maneira autônoma. A habilidade é uma habilidade do quinto ano do ensino fundamental, ou seja, do ano passado, que vai ser consolidada. O aluno vai aprender essa habilidade neste ano, no sexto ano, que é ler e compreender com autonomia textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Então, são textos que estão aí na sociedade, no nosso dia a dia, textos, não é? Que a gente precisa saber trabalhar, saber interpretar, saber usar esse texto com a finalidade a qual ele foi escrito. E na outra, também do quinto ano, a outra habilidade, que é identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto. Se é uma relação de adição ou de soma, de oposição, de tempo, causa, condição, finalidade. Então, aí cabe um material complementar que já pode ser computado nos 40% relativos à elaboração do PET pelo professor. O PET, neste ano, ele é bimestral, então é a carga horária do bimestre. Então, o conteúdo relacionado é um texto instrucional e o uso de conjunções no texto, ou seja, a gramática tradicional, a morfologia, certo? Então, tema, texto instrucional. Caro estudante, nesta semana você vai analisar um texto instrucional, identificar palavras que estabelecem relação entre partes de um texto, as conjunções. Então, essas conjunções aí vão entrar aí na coesão desse texto, no amarramento, no tecido desse texto, para que ele tenha coerência, para que ele tenha intertextualidade, para que ele tenha funcionalidade, pragmatismo, informatividade, intencionalidade, situacionalidade, fatores de textualidade, certinho? Então, eles trazem aqui a teoria do texto instrucional. O texto instrucional é escrito com a finalidade de instruir, ensinar a fazer algo ou a seguir determinadas regras e passos. Na terceira semana do PET 5, o texto que você leu ao fazer as suas atividades foi uma regra de jogo, o jogo de passar anel. As regras de jogos são textos instrucionais, pois ensinam como jogar, ou seja, como proceder. Também são textos instrucionais, receitas, manuais de montagem, manuais de uso e o modo de usar nas embalagens de alguns produtos e vários outros.
Agora, as conjunções são palavras importantes para entendermos os textos que lemos. Elas fazem a ligação de ideias dentro de um texto e podem indicar a relação de causa, de consequência, finalidade, condição, oposição, comparação, tempo, conformidade, alternância e adição. Aí fala que você já teve contato com esse conteúdo na segunda semana do PET volume 6. Então, você pode recordar aí o PET volume 6 do ano passado, do quinto ano, da Rede Estadual de Educação, certo? Mas como vocês são alunos da rede municipal, a gente vai mandar o material complementar com o estudo das conjunções. Tranquilo? Então, ninguém vai ficar no prejuízo. Mas, para que ninguém fique no prejuízo, nós contamos com a ajuda dos pais para que eles possam auxiliar, possam compartilhar conosco essa aula, ok? E para saber mais, né, nós temos aqui o link e também falando do gênero textual, que é o texto instrucional, tá certo? Aí vamos para a atividade. Nós temos o texto aqui. Esse texto ele vai falar sobre um jogo eletrônico. Então você vai observar que, se é um texto instrucional, ele está ensinando como você vai conseguir obter uma pontuação maior usando aí as regras do jogo. Então, se você conseguir 3 doces, você tem tantos pontos. Se você conseguir 4 doces e mostra ali, se você conseguir 5 doces, você vai ter uma pontuação maior em relação aí às regras do jogo. Então são imagens do jogo Candy Crush, que é um jogo da Play Store, é um jogo aí do Android, e se vocês quiserem e os pais autorizarem, podem até jogar o Candy Crush, um jogo da Play Store, tá certo? E aí nós temos as questões aqui. Você vai marcar a alternativa correta. Podemos afirmar que, então a letra A, este é um texto instrucional, pois indica como se deve proceder para jogar. E regras de jogos são textos instrucionais. Então, vamos ler a matéria novamente, compartilhar, ter paciência para fazer as questões, ler o material complementar, que a gente vai conseguir acertar essa questão. Letra B. Não é texto instrucional, pois apenas instruções de uso e de montagem são textos e montagem de produtos são textos instrucionais. Não sei. Não pode ser considerado um texto, pois tem muito mais imagem do que palavras. Mas e o texto não verbal? Aqui não fala se é texto verbal ou não verbal. Ele apenas coloca essa questão da letra C aí e a gente vai ter que analisar para ver qual é a resposta correta, certo? No número 2, sabemos que textos instrucionais apresentam, muitas vezes, verbos no modo imperativo. Transcreva das imagens acima 3 verbos que aparecem no modo imperativo. Então, aqui vai caber mais um material complementar. Então, nós vamos mandar para vocês aí mais um material que deve entrar aí nos 40% que faltam no PET para completar o bimestre. E a gente vai ter que estudar o modo verbal imperativo. No caso aqui, o imperativo afirmativo, para a gente poder firmar e fixar o gênero textual, texto instrucional. Número 3, a palavra destacada abaixo é uma conjunção. Ganhe uma coroa de ouro se passar desse nível na primeira tentativa. Então, o se ele está circulado vermelho. E aí? Fala, né, que é uma conjunção. Mas esse se ele vai indicar o quê? Oposição, finalidade, condição ou adição. Aí nós vamos mandar o material complementar também, e lá você vai identificar no quadro das conjunções qual é aí o sentido, qual é o significado dessa conjunção nesse texto aqui, nesta oração. Tranquilo? Número 4. Textos instrucionais geralmente apresentam imagens. No caso do texto abaixo, as imagens que acompanham o texto têm a finalidade de. Então, a imagem é o texto não verbal.
Combine esses doces especiais para ver o que acontece. Então, lá está mostrando o doce especial, que é uma bala, duas balas roxas, que elas combinadas, elas trazem algo importante. Então, esse texto aí, qual a finalidade dele? De mostrar aí essas balas especiais. Apenas tornar o texto mais atrativo ao leitor, que é colorido, que é bonito, ilustrar uma cena importante da narrativa, preencher um espaço vazio, ou seja, se eu colocasse só combine esses doces especiais para ver o que acontece, esse outro espaço ficaria totalmente vazio, ou ajudar o leitor a compreender a ação que deve executar. Aí você vai interpretar isso aí e marcar a resposta correta. E essa é a primeira semana do PET 1. Então, reafirmando, primeira situação, você vai trabalhar conosco, compartilhar essa aula com o seu filho, você vai ler e prestar atenção, por enquanto, no nosso grupo de WhatsApp. Lá eu vou mandar tudo de forma diferenciada, mandar os materiais complementares. Essa primeira semana aí nós temos 5 aulas para a gente fazer essa atividade e o principal é tentar acompanhar essa aula no horário normal da nossa aula. Isso é importante porque eu estarei online. Eu cumpro o meu horário, as minhas aulas, para a gente poder dialogar e tirar qualquer dúvida, certo? Então, o mais importante disso aí é a sua participação, os pais ou responsáveis, e perguntar, participar, entendeu? A gente vai fazer essa primeira semana aí juntos, assim como todas as outras, mas a primeira semana é mais importante porque já faz algum tempo que os alunos estão de férias, eles estão aí sem o ritmo, e os pais aí fazer esse trabalho com a gente. Então, nos encontramos no nosso horário, no nosso grupo de WhatsApp, abra essa aula, estude essa aula e juntos nós vamos vencer aí mais essa dificuldade que é essa pandemia e em breve estaremos juntos aí no ensino presencial.